Olá, seres divinos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou multidimensional. Se vocês chegaram até aqui, nada por acaso, eu tenho certeza que alguma mensagem, algum conteúdo aqui deste vídeo pode vir para transformar o seu dia. Hoje venho fazer um chamado especial para vocês, curtindo, compartilhando, comentando, seguindo o canal se vocês não são inscritos ainda, para que esse canal possa crescer e chegar a mais pessoas que possam estar precisando dessa mensagem ou desse tipo de conteúdo. O tema de hoje é um tema muito importante para ser explorado, que é a dualidade. O programa de dualidade, dividir para conquistar, que separa as pessoas, que separam o humano de enxergar que todos nós somos um. Esse é o grande plano para acabar com a humanidade do planeta. Então, se você se interessa por esse tema, fica até o final que eu vou aqui destrinchar, detalhe por detalhe, quais são os detalhes deste plano, desse projeto, dessa programação da Matrix que vem para nos atrapalhar, nos impedir de viver a nossa unidade, o nosso uno com o todo. Eu citei aqui, o tema é um tema que vem falar sobre essa divisão global que acontece hoje e que antigamente talvez acontecia muito nos bastidores, a gente não conseguia perceber, a gente não conseguia notar como isso acontecia, ou conseguia, mas de uma maneira muito mais sutil. Hoje em dia, se você abre as redes sociais, programas de TV, ou até discussões em rodas de amigos, grupos de trabalho, até grupos familiares, é possível perceber essa dualidade muito ressaltada, As pessoas elas estão se tornando mais intolerantes ao que vem do outro, ao diferente, a outra forma de pensar de outras pessoas. Então, eu começo esse vídeo já fazendo um pedido de coração aqui para vocês, para que caso alguma coisa que seja dita nesse vídeo ou em demais vídeos que vocês venham assistir aqui no canal, vamos trabalhar a escuta, aquela escuta mais passiva. A gente escuta, mas não tem aquela pretensão de ficar atacando o outro ou de alguma forma já pensando no que eu vou argumentar para discordar. Não que eu não quero que vocês questionem, não é isso. Se precisar questionar, questione sim aqui nos comentários, mas para a gente já aprender a escutar o outro sem transformar aquela escuta em uma emoção. Sabe quando a gente trabalha neutralidade num diálogo, Porque o diálogo não é só o falar, é o ouvir também. Então vamos trabalhar essa neutralidade. E quando a gente for dar uma opinião, a gente dar uma opinião respeitando a humanidade, o outro, sem perder sem levar tudo para uma escalada muito alterada de ofensa. Então, caso vocês não discordem, comente sim, isso auxilia muito, ajuda muito aqui, mas de uma maneira muito educada, eu peço para vocês. Gratidão. Então, o primeiro plano, digamos assim, da Matrix, e que já está instalado em grande grau aqui no nosso planeta, é o dividir para conquistar. Quem nunca ouviu falar disso? E esse é um plano que passa, acho que por todas as pessoas, algo que já pegou assim todo mundo, e muitas vezes você escuta falar isso em programas, filmes ou por aí, mas você nunca parou para talvez pensar o que é esse dividir para conquistar. Esse é um plano do governo, das grandes elites planetárias, que controla a massa, para dividir as pessoas, para eles terem mais força para instalar o seu poder sobre as massas. Então, para os grandes governantes, os grandes poderosos, empresários, enfim, que governam aqui o que a gente come, o que a gente assiste, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, nossas políticas sociais, enfim,
eles não querem ver o povo unido. O povo unido não é vantajoso para eles, porque como que eles vão instalar uma crença, como que eles vão instalar um comportamento, um hábito nas massas que geram lucro, que geram entretenimento, que geram distrações para que eles possam atuar e ganhando cada vez mais poder, mais dinheiro, mais riqueza, mais status. E como? Se o povo estiver unido, você concorda se o político, o governante ou um grande empresário estiver fazendo algo errado, né? Algo que de alguma forma prejudique a maioria, essa maioria que é forte, que é unida, vai se juntar e rapidamente tira o poder daquela pessoa ou daquele grupo, daquela elite. Então, o dividir para conquistar é justamente você criar narrativas, paradigmas que criam segregações nas culturas, seja ela instalada através das mídias, através das religiões, dos hábitos que a gente acaba adquirindo com a nossa família, né? Discursos que vão começar a ser instalados ali em pessoas e essas pessoas vão reproduzindo isso para os filhos, enfim. São narrativas que criam segregações entre pessoas, culturas, grupos religiosos, sociais e políticos. Você pode ver hoje, tem muito essa discussão de direita, esquerda, Ocidente e Oriente, bom e o ruim, o bem e o mal, até mesmo falando de sociedade, a gente tem até as facções, né? Facção A, facção B, tudo é muito dividido. E essa divisão, ela é justamente para enfraquecer a maioria e essas outras pessoas que têm esse poder de manipulação, essa consciência de eu estou fazendo isso justamente para ganhar força, eles vão ganhando poder conforme as pessoas vão criando esse discurso de que o meu é o certo e o seu é o errado. Enquanto as pessoas, a população, ela vai criar, as massas, elas vão criando essas narrativas de tensões entre si, eles conseguem impor ali a sensação de, nossa, a gente está tudo perdido, a gente está sendo atacado, e enquanto isso eles criam caos para trazer a solução. E isso é uma estratégia que foi utilizada até pelo Império Romano, tá? Foi utilizado assim por diversas tempos políticos, né? Divisões políticas ali ao longo da linha do tempo. Então, não é algo de agora, não é algo recente, é algo que já vem sendo instalado, já vem sendo propagado na nossa sociedade, na nossa massa, né, populacional, desde que existe política, acho que desde que existe o poder ali, o homem desenvolveu esse senso de eu quero ter poder, eu quero estar à frente das pessoas, eu quero liderar. Algumas pessoas desviaram a sua mente para essa tendência de divisão para poder ganhar força, tá? Existe muito aquela coisa dos líderes, dos liderados, né? Sempre tem um que vai estar no poder sobre um outro que vai estar num processo de menos poder. Então, é através disso que acontece as manipulações. Então, vamos agora falar sobre a segunda programação que causa toda essa separação e essa programação de controle mundial. É a crise dos paradigmas. A gente vive hoje, né, digamos assim, um processo de transformação, de excesso de informações, e esses excessos de informações, eles trazem também como se fossem enredos nas redes sociais ali, que é justamente para reforçar os seus paradigmas, né? Ou seja, eu acredito numa tal questão política aqui, eu defendo tal questão política. Enquanto você está defendendo essa tal questão política, o algoritmo das redes sociais, eles vão começando a gerar mais conteúdo, mais informação para reforçar aquele paradigma que você já possui. Então, isso dá uma sensação de bolha, né? Bolha da única verdade, da verdade absoluta, porque você está vivenciando ali todo dia, todo momento de uma informação que ela acontece de uma maneira muito instantânea, né? E ela vai reforçando essa sensação de verdade única dentro da sua cabecinha, né? Então,
fica muito difícil você começar a abrir a sua mente, digamos assim, ou dar um voto de conhecer um pouco mais sobre o outro lado diferente de qualquer tipo de questão, não só política, mas religiosa, espiritual, cultural, diversidade, se você está o tempo todo apenas se alimentando, digamos assim, de conteúdos que vão apenas reforçar coisas que você já acredita. Você não está colocando novas informações, novos conteúdos para dentro, né? Então, isso causa cada vez mais a tensão, porque quando você está ali o tempo todo reforçando uma opinião, a sua visão, o seu paradigma, e chega uma outra pessoa com uma visão diferente, porque ela também está ali sendo reforçada pela bolha de verdade única dela, aquilo gera um conflito muito grande. Então, essa crise de paradigmas, ela está acontecendo porque as pessoas elas estão vivendo esse reforço de verdade absoluta nas suas escolhas de consumo virtual, enfim, né? A questão número 3, a questão da desigualdade social e econômica. A desigualdade social e econômica é uma questão que também gera muita segregação de culturas, uma sensação de competitividade. É porque certo grupo de pessoa ela tem mais vantagem sobre a outra, né? É os dominadores sobre os dominados. Então isso vai gerando uma revolta interna, uma sensação de injustiça e de desamparo. Então as pessoas começam a criar, enquanto uns estão ali se sentindo bem no poder, sobre controle sobre uma minoria, que muitas vezes são pessoas que geram mais energia, fazem mais movimentos justamente para alimentar e gerar mais poder para aquele outro grupo menor. Então isso vai gerando ali sempre uma divisão mental sobre crença de quem eu sou, a qual grupo eu pertenço, sobre pertencimento, né? Essa desigualdade ela traz um senso de pertencimento muito divisor. Pode ver que tem pessoas que elas nem se sentem bem frequentando certo tipo de lugares, porque elas já têm aquela crença de que aquele lugar só pode frequentar pessoas X, como se existisse de fato essa separação. Não é preciso mais ter, como houve época de escravidão, de racismo, de perseguição a certos grupos, quando se colocava placas, aqui é proibido pessoa negra, né? Já existiu isso, né? Então, hoje em dia, você não precisa ter uma placa sobre isso, porque essa crença, ela está enraizada internamente nas pessoas, onde as pessoas, elas se sentem inferiores a outras. Então, ela acaba tendo comportamentos de divisão mesmo, de eu não vou frequentar tal lugares, não vou conversar com certas pessoas e não vou interagir e não vou querer fazer parte, vou viver aqui na minha bolha. Então, essa segregação, ela é alimentada nos nossos hábitos diariamente, reforçando mais e mais essa divisão, essa polaridade. A terceira questão que alimenta essa programação de dualidade é o medo da perda da identidade. Esse medo da perda da identidade é quando você está acostumado com a sua língua, com seus valores, com a sua cultura. Só que a globalização, ela trouxe com essas novas informações, com essas facilidades de você acessar outros países, conversar com outras pessoas. Informações hoje, elas são mais gratuitas, né? Hoje em dia, vamos supor, fazer um curso de inglês, você teria que pagar um professor, pagar uma escola, isso gerava um custo alto para quem não tinha condições. Hoje em dia você consegue estudar inglês aí da sua casa, basta você ter internet, pesquisar ChatGPT, pesquisar conteúdo de graça no YouTube, tem muitas opções. Então, digamos que essa globalização, ela está gerando muito mais informações, culturas, valores sendo disseminados. E isso, para algumas pessoas, é um enriquecimento cultural, é algo bom, é algo positivo. Mas para outras pessoas, dá uma sensação de perda de identidade. Então, isso gera um conflito interno. Isso gera movimentos radicais, movimentos
de extremismo religioso, de não aceitação a outra cultura que está sendo instalada, que está ganhando força. Então, digamos que essas pessoas que têm esse extremo em religiões, esse extremo em política, esse extremo em culturas, em nacionalidade, enfim, isso vai gerando cada vez mais um ódio, uma aversão ao que é diferente. Então, cada vez mais as pessoas vão criando um não acolhimento, né? Vai criando um preconceito ali com o outro, enxerga o outro como inimigo e eu preciso atacar o inimigo, eu preciso tirar ele de mim, preciso me defender, porque não aceita que o mundo está crescendo, evoluindo em alguns quesitos informacionais e culturais e quer manter o padrão antigo, o padrão que sempre foi. Eu não estou falando, não vou falar que isso é bom ou que isso é ruim. Eu sou a favor do equilíbrio, né? Eu acho que tudo que você, de alguma forma, você destrói uma cultura, por exemplo, por algo muito disperso, algo que de alguma forma enfraquece aquela cultura, não é algo bom. Você tirar uma cultura que ela tem um viés ali muito positivo, de união, de amor, de prosperidade, por algo muito sem valor, onde não tem respeito mais pela humanidade do outro, também não sou a favor. Mas também não podemos descartar a questão de que é muito bom você poder se unificar com outras pessoas, né? Outras línguas, aprender outros tipos de conteúdo. Então, isso tudo também traz uma unificação com um todo. Eu acredito que a missão nossa como espírito e não como a capa, né? Nosso avatar aqui, a nossa alma, o fundamento dela de estar aqui é aprender a nos unirmos, né? Nos entrarmos em comunhão com o outro para nos unificarmos com a fonte. Só que para nos unificarmos com a fonte, é preciso a gente tirar esses pensamentos de segregação, de desigualdade, de egoísmo, de só o meu é bom, só o meu que presta, só eu sei a verdade. Quanto mais a gente trabalha a tolerância, mais a gente consegue se integrar com um todo de uma maneira mais pacífica, mais verdadeira, mais autêntica e mais em paz, tá bom? A última questão aqui a trazer para vocês é o processo espiritual de despertar. Essa questão de manipulação global, de Matrix, ela toda, eu vejo que o mundo ele tá vivendo meio que um caos coletivo. Esse caos coletivo ele está acontecendo numa visão multidimensional por conta do processo de transição que estamos vivendo. É um processo onde tudo que estava acontecendo, essas manipulações que aconteceu ao longo de eras e eras, antes acontecia de uma maneira muito assim, as pessoas simplesmente aceitavam, acreditavam no jogo político, social, econômico das mídias, né? Nossa, as pessoas levavam a ferro e fogo tudo que a mídia falava. Hoje em dia não, a gente sabe muito por aí que é fake news, que as mídias são compradas, que quem tem mais dinheiro dissemina a informação que bem entende. E hoje em dia também muita coisa do que você fala nas redes sociais, não, se for algo positivo, algo que vai desconstruir, que vai fazer o outro evoluir, isso não é disseminado. Por exemplo, esse vídeo. Esse é um vídeo que é para trazer consciência, para dar luz para as pessoas que caem nessas falas, nessas paradigmas, nesses enredos de segregação, de dualidade, de divisão para conquistar. Então, esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que, digamos que, ele não é entregue, as pessoas não disseminam isso. Porque quanto mais pessoas souberem disso, mais as pessoas saem dessa questão de vou ficar discutindo por causa disso, o que eu vou ganhar com isso? Entende? As pessoas saem disso e começam a ganhar força, param de enxergar o outro como inimigo e começam a se unir por um propósito maior. Então, esse processo de conflito interno é sim como se fosse um romper do véu da ilusão também. Hoje em dia as informações elas estão vindo, digamos, as pessoas que tinham
informação que, isso aqui é a verdade, e aceitava aquilo como único e verdadeiro, elas têm acesso a outras fontes, outras formas de conhecimento, e hoje em dia elas conseguem questionar aquilo que era dito como verdade absoluta. Então, muita coisa que foi manipulada, que foi simplesmente um contrato colocado ali, você acredita, assina e vive aquilo e vai reproduzindo aquilo de geração para geração, não é mais tão fácil, porque as pessoas estão tendo acesso a informações, elas estão questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Então, é como se fosse aquela questão das baratas, né? As baratas, elas gostam da escuridão. Enquanto a escuridão tá ali, ela tá lá dominando, tá se propagando, tá crescendo. Mas uma vez que a luz vem sobre aquela escuridão, as baratas começam a ficar atacadas, sumir, sair correndo, buscar um outro foco de sombra para ela. Porque é justamente isso. A informação, o conhecimento é o que traz luz. É o que traz a luz interior, o despertar, né, das sombras, o despertar da ilusão. Então, eu acredito muito que essa revolta interna, essa crise que a gente está vivendo, é muito a sombra ganhando luz, né? As pessoas percebendo quais são os jogos de manipulação, quanto tempo a gente viveu numa matrix de controle, num véu de ilusão, acreditando em tudo que era propagado pelas religiões, pelas políticas, pelos grandes poderosos, pelas grandes elites. Então, as pessoas querem hoje informações de uma maneira real, elas querem entender o que realmente acontece no mundo, o que realmente acontece por trás da nossa construção histórica. Então, isso é o que está, de fato, pegando. Mas esse vídeo, ele é um chamado muito especial para trazer consciência para você sobre qual é essa programação que é instalada nas pessoas. Isso sim é uma programação da Matrix. Quando a gente fala que a gente vive numa Matrix de controle, existem diversas programações, que é justamente esse dividir para conquistar, segregação de culturas, divisão entre homem e mulher, dominados sobre dominadores e diversas outras, né? Misoginia. Então tem muitas crenças e enredos que são propagados de diversas formas, né, má alimentação, enfim, para manter as pessoas, para manter um controle, para fazer uma máquina funcionar, literalmente, entre os dominadores e os dominados. Então, uma vez que a gente começa a perceber quais são essas estratégias desses dominadores, a gente consegue fazer algo a partir disso, ter um pensamento mais livre, um pensamento mais equilibrado a respeito das situações. A gente não cai no jogo dele. Então, esse vídeo é um chamado para a gente sair dessa programação de dividir para conquistar, sair dos enredos de discussões em redes sociais, trabalhar mais o conhecimento de fato, tá? E não o reforço ideológico. E eu não acho também que o viver apenas procurando saber sobre isso vai ser algo que... Não adianta você buscar informação se você não consegue fazer nada a respeito disso. Eu acredito que a melhor revolução vai ser quando você, eu e o todo, né, todas as pessoas conseguirem fazer algo positivo de tudo que nos acontece. E o positivo não é matar o outro, ofender o outro, querer convencer o outro sobre a minha opinião, não é isso, mas trabalhar a tolerância. Se a gente consegue perceber a manipulação de poder, as bolhas de informação que a gente acaba reforçando todo santo dia, todo momento, se a gente consegue perceber a crise de paradigma, eu tô me sentindo mal porque tem uma outra pessoa, uma outra cultura, uma outra ideologia que se choca com aquilo que eu acredito. Mas por que te incomoda tanto alguma coisa chocar com as suas crenças? Quando a gente soltar aqui desse avatar, desse corpo, as nossas crenças, as nossas ideologias, elas não vão valer de nada. O que realmente importa não tá, né, nesse tipo de discussão que a gente vive hoje, vocês entendem? Não vale o desgaste
de tempo, de emoção, de nada. Não vale esse ódio que a gente acaba propagando pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante, se isso não vai mudar nada quando a gente virar pó, né? Ou quando a nossa alma sair desse planeta e for para alguma outra realidade. Não vai importar. Ou vai importar, mas a um nível de talvez, como eu não tive consciência aqui na terceira dimensão, isso vai ter que ser trabalhado em algum momento a nível de alma. Então, vale muito mais você utilizar dessas próprias ferramentas que a Matrix utilizam para desapegar da necessidade de ser a marionete. Eles têm esse plano, então eu vou fazer algo positivo a respeito disso. Eles querem me dividir, eles querem criar dualidade em mim, então eu vou começar a olhar com mais amor, com mais acolhimento, com mais respeito. Eu não preciso acreditar no que o outro acredita, mas eu posso sim respeitar. Respeitar a humanidade dele, o direito que ele tem de pensar diferente de mim. Então, quando você começa a fazer isso, você está, de alguma forma, quebrando a Matrix. Eu fico aqui, então, o meu chamado para vocês trabalharem mais o amor e o respeito ao diferente. Se alguma cultura, alguma crença que uma outra pessoa defende te incomoda tanto, se questione, por que aquilo te incomoda tanto? Será que você não está tão robotizado, tão automatizado a pensar de uma maneira X, Y, que se alguma coisa provoca um despertar para pensar diferente, aquilo não mostra que talvez você está vivendo dentro de uma bolha? Uma vez que você começa a expandir o seu pensamento, as suas crenças, quebrar crenças, quebrar limitações e paradigmas, você não consegue mais ficar amarrados a enredos quadrados, pré-estabelecidos ou criados pelo sistema. Você começa a desenvolver uma unificação, uma questão de mais equilíbrio e neutralidade. Você consegue viver uma neutralidade a respeito das situações? Você consegue não viver uma inércia. Neutralidade é diferente de inércia. Você ter uma opinião que ela não é nem ruim nem boa, ela não é capaz de ferir o outro porque pensa diferente, mas é capaz de ter movimentos que vai totalmente contra essa segregação, movimentos de acolhimento, movimentos de respeito, movimentos de um conhecimento real, sabe? Sem ficar ali reforçando a sua crença. Então, esse fica o meu chamado para vocês saírem dessas discussões em redes sociais. Não alimentem mais essa matrix de controle. Tudo isso gera portais, não só falando a nível físico, mas a nível espiritual. Quando você alimenta a dualidade, a raiva, a competição, o bem e o mal, quando você alimenta esse tipo de narrativa, você está dando entrada para que espiritualidades de poder, de controle negativo atuem sobre a sua vida. Então, vamos viver leve, vamos viver em unidade, em compaixão, em respeito, que as coisas fluem. Gratidão.